Shalom, shalom. Nós, na semana passada, tivemos duas aulas de introdução a Guemará. No primeiro shiur, nós tratamos um pouco da complexidade que é a Guemará, quando a gente está falando do Shema, de como, em poucas palavras, os nossos sábios, nossos rabinos no Talmud, eles expressam uma quantidade enorme de informação. E como são grandes em suas palavras. É sabido que o menor de todos os sábios que estão escritos na Guemará, o menor de todos eles, o mínimo que ele fazia era ressuscitar os mortos. Ou seja, todos os nossos sábios da Guemará, o mínimo que eles faziam na sua época era ressuscitar os mortos. Falavam com Bat-Kol, que é uma voz celestial, faziam milagres com maior naturalidade do mundo. Então, nossos sábios realmente do Talmud são gigantes. Então, todas as suas palavras devem ser coletadas não como simples palavras, como uma informação muito profunda que eles vêm nos dar, que eles querem nos ensinar e nos instruir para tudo, para a vida e para a Halakha. Então, nós vimos no primeiro shiur uma parte muito forte de como eles problematizam e resolvem os problemas. No segundo shiur, nós seguimos vendo isso e vimos como os nossos sábios da Guemará desenvolvem um tema. Então, como que um problema gera um outro problema, que gera uma outra discussão, que gera uma outra conclusão, que gera... E nisso, uma pergunta que aparentemente era simples, ela vai lá longe e responde perguntas que sequer foram feitas para poder retornar para concluir com a maior certeza possível todo tipo de tema. Pois bem, o Talmud não é só Halakha. O Talmud também tem Mussar, que é o quê? Que é a ética do povo de Israel. O Talmud também tem informações sobre tudo e todas as coisas que nós pensemos em nos questionar. Eu estou, por exemplo, estudando Masechet Hagigah. De novo, estou retornando o estudo da Masechet Hagigah, não conosco, né? Por particular. E é fantástico, é fenomenal. Eu fico voltando, eu estudo uma página, volto a uma página, porque assim, é tanta coisa que os nossos sábios nos ensinam e apesar de eu não entender, tem coisas que eles falam, você consegue entender a tradução. O problema não é entender o que está sendo falado, é entender o que está atrás do que está sendo falado. O problema não é entender a frase. Entender a frase é muito fácil. Então eu estudo com o Rav Ben Sadon, que é do Tashma, tem o site da internet, ele faz a leitura, tradução e explicação. Leitura, tradução e explicação. Ele lê, traduz e explica, e ainda assim, você entende. Não é que não entende, as pessoas entendem, mas não entendem. A gente sabe o que ele está falando, consegue entender completamente as palavras, e sabe que o que ele está falando não é tudo. Então, é um problema em algumas Mishnayot, por exemplo, nas que eu estou estudando, que tratam do céu, o céu dos céus, o anjo, os outros anjos dos anjos. Eu estou estudando uma série dificílima disso. Dificílima. Enfim, e é isso. Então, hoje nós vamos, na nossa continuidade, ter mais um shiur também da Masechet Brachot, para passar a demonstrar um pouco de Mussar dentro do Talmud, e de como os nossos sábios abordam temas espirituais, em como é a visão um pouquinho dos nossos sábios, e a naturalidade, mais do que isso, mais do que a visão, mais entender a naturalidade com que certos temas são tratados dentro do judaísmo, sem grilo, sem preconceito. Nós já vimos semana passada nas explicações que nós falamos sobre os Mazekim, como sem preconceito nenhum, os nossos sábios tinham sobre pensar e trazer respostas para algumas questões. Vou compartilhar aqui o Talmud que eu estou utilizando aqui. Foi o nosso amigo Tom que escaneou para nós. Então vamos lá. Nós temos aqui... cancelou?
Nós estamos no meio para o final da Maseret, da parte do Hayakoré. Maseret Brachot, os três primeiros capítulos são Meimatai, quer dizer a partir de quando, Hayakoré, que é quando a pessoa tem o dever, e Mishimeto, quando a pessoa não tem o dever. De quê? De estar o Shema. Então nós estamos aqui terminando um pouquinho no finzinho dessa parte que é o Hayakoré. Então eu vou trazer algumas palavras dos nossos sábios que são de Mussar, de conhecimentos éticos para nós. Então vamos lá. Fiz alguns grifos já nas que eu gostaria de abordar com vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para todo mundo conseguir ler bem. Então vamos lá. Essas palavras estavam costumeiramente na boca de Rava. A finalidade da sabedoria é a techuvá, ao caminho correto e a prática das boas ações. O homem não deve ser do tipo erudito, que lê e estuda, mas, por outro lado, se comporta de maneira desprezível, chutando seu pai, sua mãe, seu mestre e pessoas maiores do que ele. Seja em sabedoria, seja em número de anos, como está dito, a base da sabedoria é o temor ao eterno, e um bom entendimento é outorgado para todos os que os fazem. Não está dito para todos os que fazem, está dito para todos os que os fazem, ou seja, os que fazem, que estudam com a intenção de cumprir e em nome da Torá. Estes recebem a sabedoria, e não os que estudam sem a intenção de cumprir ou sem a intenção adequada. E todo aquele que faz por motivos ulteriores e não em nome da Torá, melhor seria para ele que jamais houvesse sido criado. Então nós vemos aqui o Talmud dizendo que nós, dando um ensino ético, né, um ensino ético para nós, que uma pessoa, por si só, que estuda, que lê livros, e a gente conhece vários exemplos desses, vários. E essa pessoa fala, eu sei tudo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei mas ele não pratica isso. O seu conhecimento não se agrega à sua neshama, não se agrega ao seu ser. Então, esse tipo de pessoa é melhor que nunca tivesse sido criado. Vocês podem observar aqui, observem muito bem isso, e hoje eu fui numa palestra, e isso foi falado também com outro termo, o termo de Jeremias, Yirmiyahu. Veja só, aqui não fala aquela pessoa que estuda e não cumpre o Shabat. Aqui não fala a pessoa que estuda e não come kasher. Não fala a pessoa que estuda e não kasherizou as panelas. Mas olhem só, que se comporta de maneira desprezível, chutando seu pai e sua mãe, seu mestre, pessoas maiores do que ele em sabedoria, seja em número de anos, como está dito. Então vejam só, aqui não está falando que a pessoa que não guarda o Shabat, que a pessoa que não come kasher, evidente que isso é importante. Mas o que é mais importante do que isso é o Ben Adam Lechaveró. Ben Adam Lechaveró, entre uma pessoa e seu próximo. Então, outro ensino mais. Essas palavras estavam costumeiramente na boca de Rav. Quem que é Rav? Quem sabe quem é o Rav? Sou eu? Quem que é? É o mestre. Que mestre? Um Tanakh. O mestre que está ensinando. Não é o Rebbe qualquer, não. É o Rav. Rabi. Moshe? É o Yehudá Nassi? Yehudá Nassi, colocava o Yitzhak. Um mundo vindouro não é como este mundo. No mundo vindouro não há comida ou bebida, nem há procriação, não há negociações e comércio. E não há inveja ou ódio, nem competição, mas há tzadikim, os íntegros, que se sentam com coroas em suas cabeças e deleitam-se com o esplendor da presença divina, como está dito. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Ou seja, a visão de Deus é tão satisfatório como comer e beber, substituindo essas necessidades. Então nós vemos aqui
que nós não teremos um corpo físico. Primeira coisa, o mundo vindouro não terá um corpo físico. Como sabemos disso? Porque não há comida ou bebida. Se não há comida ou bebida, não há corpo físico para ser mantido. Não há procriação. Ou seja, as pessoas que saírem daqui vão para lá e não vai ter uma nova geração. O que foi, foi. O que não foi, não foi. Tem muito mais explicações, tá bem? Negociações e comércio. Ou seja, nossa vida não será dirigida mais conforme a nossa vida é dirigida aqui na Terra. Peraí, estou com um problema aqui. Aqui, como é dirigido aqui na Terra, não haverá inveja ou ódio, ou seja, não vai haver possessões, não vai haver posses de qualquer maneira. Mas há tzadikim, ou seja, quem são os tzadikim? As pessoas que passaram aqui dessa Terra, que tiveram sucesso em alcançar um grande mérito em Torá, tiveram mérito em alcançar uma vida de Torá e todo o seu mérito aqui na Terra. Que se sentam com coroas em suas cabeças. Então vamos lá. A primeira coisa se não tem cansaço, então por que eles se sentam? Se não tem corpo físico e não tem posse, como eles têm coroas? E se não tem posse, como eles têm coroa? Se não tem corpo físico, como eles têm cabeça? Se a gente analisar o texto, nós temos duas partes. Uma que contradiz a outra, completamente. Então, tudo que nós estamos vendo na segunda parte, é evidente que não é o que está escrito na segunda parte. Então, como isso? Como as pessoas se sentam? Ou seja, nós teremos plenitude, seremos plenos. Não que sentaremos, mas seremos plenos. E teremos coroas, ou seja, não que teremos coroas de verdade, mas que teremos a recompensa das atitudes que nós alcançamos nesse mundo. Onde estamos, com coroa de suas cabeças, e deleitam-se com o esplendor da presença divina. O que isso quer dizer? Nós temos, basicamente, muito resumidamente, eu não quero entrar nesse tema, tá bem? Podemos perguntar outro dia. Deleitam-se com o esplendor da presença divina. Como está dito, eles viram a Deus. Nós temos hoje, nesse nosso momento de existência, o Olam Neshamot. No Olam Neshamot, os nossos sábios dizem que as Neshamot, as almas, elas se alimentam pelo cheiro. Porém, no Olam Rabá, nós nos alimentaremos pela visão. Isso é muito elevado, eu particularmente não consigo entender isso com plenitude, mas essa é a informação que nossos sábios nos dão. Por fim. Então vamos seguindo, porque ainda não é aqui onde eu quero chegar na nossa Mishnah. Vamos lá. Seguindo isso, os nossos sábios... Deixa eu cancelar aqui e dar uma... ver o que está acontecendo. Grave. Sim? Sim? Deixa eu só fazer uma pergunta aí. Só fazer uma pergunta ao senhor. Os sábios dizem isso. Agora, pode ter uma possibilidade de ser diferente disso aí? Vamos imaginar, chegar no Olam Rabá, chegar no mundo vindouro e não ser isso. Ou é isso? Eu não tenho nenhum dúvida. Para mim, não tenho nenhuma dúvida que será isso. Nenhuma dúvida. Não entendi. Eu, com tudo que eu já estudei, não tenho nenhuma dúvida que será exatamente assim. Será? Mas isso é um consenso judaico, Rav? É um consenso judaico geral? Isso Está no Talmud, está no Talmud. Se está no Talmud, que nós já vimos,
Consenso geral, tá bem? Não há uma segunda opção. Não existe um outro. Sabe? Eu só entendo que pode ser bem melhor. Isso aí pode ser apenas uma... Você está me ouvindo? Está dando problema aí? Estou ouvindo. Então, eu acredito, sei lá, que aí é apenas um, tipo assim, como é que eu posso dizer? É uma sombra do que a gente vai ver, do que a gente vai contemplar. Pode Você já ser. pensou sobre isso? Já viu alguma coisa? Sim, basicamente nós vamos contemplar a presença de Hashem. É isso. Isso vai nos bastar, entendeu? Isso simplesmente vai nos bastar. Então vamos lá, vamos seguir. Não quero dar um enfoque nisso, vamos seguir. Maior é a presença maior é a promessa de Hashem Itbarach, que ele prometeu às mulheres, do que ele prometeu aos homens, como está dito. Olha o machismo, hein? Mais para elas do que para nós, como está dito. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. A raiz da palavra seguras é a mesma raiz da palavra promessa. De modo que, com base nesse versículo, aprendemos que as mulheres foram agraciadas com uma promessa a ser especialmente guardada para elas. Disse Rav Arabia: por que as mulheres foram merecedoras de uma promessa especial? Pois elas que chamam seus filhos para que atendam à sinagoga e que enviam seus maridos para estudar na casa dos sábios. E elas esperam por seus maridos até que venham e retornem da casa de estudos. Portanto, as mulheres são o pilar das famílias. E, em última instância, são as responsáveis por todo o estudo da Torá. Uma casa onde tem uma mulher que não fomenta o seu marido e seus filhos a estudar a Torá, essa casa entrará em ruína. Okay? Por fim, seguem vários outros temas na nossa Maseret. E nós agora iniciaremos a terceira, que é a que eu quero enfocar com vocês, que é a Maseret Mishemeto. Mishemeto, ela vai discorrer sobre a desobrigação de uma pessoa no momento em que ela tem um ente falecido, um parente falecido, e quais são as desobrigações dessa pessoa. Evidente, já que estamos falando de pessoas falecidas, de desobrigação, já que estamos falando de desobrigação, primeiro isso, essa Maseret, ela trata de alguns temas que também são desobrigados. Como é um tema bem debatido, eu grifei aqui para que a gente pudesse ler e abordar esse tema. Vamos lá. As mulheres, os escravos e as crianças estão isentos de recitar o Shema e de colocar o tefilim, mas estão obrigadas a rezar. O que é rezar? O quê? Não, ó. Amidá. Muito bem. Rezar e colocar mezuzot em suas casas e recitar o Birkat Hamazon, que foi perguntado agora há pouco. Esta parte da Mishnah será comentada na Gemara mais adiante. Enfim, ela traz uma introdução aqui e ela segue nesse comentário mais adiante. Porém, basicamente, para vocês verem como isso não é uma coisa moderna, que fala, as mulheres não podem fazer isso, não fazem aquilo. Está firmado, fixado no Talmud. Então, vamos lá, onde eu quero chegar. E aqui chegamos. Então, como estamos falando, e é aqui que eu quero abordar, é aqui que eu quero trazer para vocês, nós falamos até agora para chegar aqui. Como estamos falando das desobrigações de uma pessoa que teve uma pessoa morta em sua família, então nós vamos agora falar de um caso de 2 rabinos que foram visitar um cemitério. Vamos ver o que se passa nesse Rav Hia e Rav Yonatan estavam caminhando pelo cemitério. Estava solta à mostra a franja terrelet tzitzit de Rav Yonatan. E disse Rav Hia: levante essas franjas e esconda, para que não digam os mortos, estes aí amanhã se juntarão a nós.
agora estão nos envergonhando. E disse-lhe Rabi Yonatan a Rabi Hia: e por acaso os mortos sabem tudo isso? Eis que está escrito. Aí ele cita, presta atenção, um rabino citando outro rabino. Pois os vivos sabem que morrerão, e os mortos de nada sabem. Disse Rabi Hia, olhem como um rabino respondeu para outro rabino. Se você leu esse texto, não leu 2 vezes, para que aprofundar a respeito do seu significado. E se estudou 2 vezes, não fez isso 3 vezes. Se estudou 3 vezes, parece que não se esclareceram bem. Está escrito, pois os vivos sabem que morrerão. Quem são os vivos que sabem que morrerão? Os tzadikim. Por que sabem que morrerão? Porque, eu vou fazer uma pausa aqui, dei uma pausa. Eles sabem que morrerão por quê? Porque quando uma pessoa que é justa, ela sabe que ela vai vir a morrer, ela sabe que ela vai prestar contas ao Criador. Então, nós ainda não somos tzadikim, mas que lutamos para ser um dia, vivemos com medo da morte. Nós sabemos que vamos morrer. E ainda que morramos, somos chamados vivos. Então vamos lá, porque mesmo após a sua morte, de quem? Dos tzadikim, são chamados vivos, como está dito. Também, Benayahu ben Yehoiada, filho de um homem vivo. Isso foi falado, filho de um homem vivo, depois que ele já estava morto, tá bem? E de grandes feitos. De Kabseel, feriu 2 valentes guardiões de Moabe, depois desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Rabi, eu não estou vendo o texto na tela. Não está vendo? Não. Não sei se é só eu. Página 196, Vocês estão vendo terceiro capítulo. na tela? Não, Eu estou vendo. Não. Tá aparecendo, sim. Tá vendo? Clica aí em mim, fazendo favor. Era para estar. Eu estou vendo aqui. Amém. E agora, a Guemará esclarece o significado do versículo transcrito anteriormente. Também Benayahu ben Yehoiada, filho de um homem vivo, e de grandes feitos, de Kabseel, que feriu 2 filhos de Ariel e de Moabe, depois desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Filho de um homem vivo, e acaso não são todos homens destinados à morte, ou seja, filhos da morte? Mas devemos entender que a expressão filho de um homem vivo é destinado à vida. Se aplica por ser íntegro e até após sua morte é chamado vivo. Aqui segue um trechinho falando sobre o que ele fez dentro dessa caverna, que ele desceu numa caverna no tempo do frio, etc. E aqui seguimos falando sobre o tema que eu quero enfocar com vocês. Pois os vivos, aqui estamos. Pois os vivos sabem que morrerão, e os mortos de nada sabem. Estes mortos que nada sabem são os ímpios, que mesmo em vida são chamados de mortos, como está dito. E tu, ó profeta, ó profano, está falando, ó Yatar halal rachá nesse Yatar halal. E você, pessoa halal, é como profanador. Pessoa profanador. E ímpio, príncipe de Israel. Ezequiel está admoestando o rei de Israel, Tzidkiyahu, que ainda está vivo. No entanto, descreve-o como um morto. E se quiser, podemos dizer que aprendemos esse ensinamento daqui. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto. Que pela boca de uma testemunha não será morto. Na Torá está escrito Motemutu, onde estamos aqui, temos aqui Al-Pishnaim Edim, ou Al-Pishlosha Edim, e Amut Hamed, e o Matamed. Em aramaico. Então, pela boca de 2 testemunhas, matareis o morto. Como assim matareis o morto? Ou seja, a pessoa está viva, mas em vida ela não pensa na morte. Ou seja, ela se comporta como se já estivesse morta. Obviamente, se trata de alguém que está vivo e que será julgado
Mas, se for um ímpio, é chamado morto, desde o princípio, ainda que ele viva. O versículo disse, lá em cima, os mortos de nada sabem. Aprendemos que este versículo não diz respeito aos mortos, mas dos ímpios. De qualquer modo, a Guemará agora vai esclarecer que se os mortos têm ou não conhecimento do que se passa no mundo. Portanto, a Guemará traz o relato que segue. A Guemará não traz um só relato, ela vai trazer vários relatos aqui. Nós vamos ler primeiro todos e depois, no fim, nós questionamos ao final de cada relato. Os filhos de Rabi Hia saíram da cidade onde estudavam Torá e foram para o campo. Rashi explica que foram ocupar-se do trabalho em suas terras. Como resultado, esqueceram seu estudo e estavam sofrendo muito para tentar resgatar e lembrar o que sabiam antes. Um deles disse a seu próximo, ao seu irmão: saberá nosso pai que faleceu a respeito de nossa condição e sofrimento? E disse-lhe o outro: como saberia? Eis que está escrito a respeito do morto no livro de Job. Os filhos recebem honra sem que ele o saiba, e sofrem sem que ele o perceba. Job 14:21. E disse-lhe o outro: ele não sabe? Eis que está escrito: sente as dores do seu próprio corpo somente, e só por si mesmo lamenta. Isso também está escrito no livro de Job. Ou seja, uma pessoa morta só sente as dores que se passam sobre si mesmo. Ou seja, o morto pode ainda sentir dor. E ainda confirma essa teoria, o que disse Rav Yitzhak. É duro e doloroso o verme para um morto como uma agulha na carne de um vidro. Disseram, os mortos têm conhecimento de seu próprio sofrimento, mas não sabem do sofrimento dos demais. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Uma pessoa, ainda que morra, ela ainda tem percepção do seu corpo. A Neshama, após se desligar do corpo, ainda percebe o que se passa com o corpo. Ela ainda sente as dores do que se passa com o corpo. Porém, isso não é geral. Isso se passa, na grande maioria dos casos, com as pessoas que foram rechaim, que foram perversas. Então, isso se passa em geral com as pessoas que são perversas, e não, de modo geral, com todo mundo. Tá bem? Guemará questiona. Todos estão me ouvindo? Bem? Sim. Sim, ok. Sim, perfeitamente. Ok. Então a Guemará agora questiona. Continua nesse questionamento. A Guemará questiona. E os mortos não sabem a respeito dos demais? Eis que uma beraita em si... O que é uma beraita? Quem lembra o que é uma beraita? Algo fora da Guemará. Muito bom. Muito bom. Entenderam bem o conceito. Mais ou menos. Ensina o seguinte caso. Certa vez ocorreu que um Hassid deu um dinar a um pobre na véspera de Rosh Hashanah, de um ano de prolongada estiagem. E a esposa deste devoto zangou-se com ele. Ou seja, ele tinha dado eles passaram um perrengue durante o ano, chegou na véspera de Rosh Hashanah, o cara pegou lá da poupança e deu lá 500 mil reais para o pobre. E era, vamos supor, metade do que os dois tinham. Uma grande quantia de dinheiro, muito dinheiro. E por haver sido demasiado generoso em uma época tão difícil, devido a este desentendimento, o devoto foi dormir no cemitério, pois não encontrava descanso em sua casa. No cemitério, ouviu duas almas que conversavam entre si. Segundo Rashi, tratavam-se das almas de duas moças jovens. Disse-lhe uma delas a sua companheira: companheira, venha e vagaremos pelo mundo para ouvir por trás do véu. Que calamidades, o véu, que é o véu, mais ou menos. Existe nos mundos acima um local
onde se concentra a presença divina. Não estou dizendo que Hashem está em um local, estou dizendo que a presença divina se concentra, acabou de Hashem se concentra no local. Existe uma separação que é chamada de véu até o momento, até o local onde as outras formas de existência superiores podem chegar. A gente pode falar anjos, pode falar Neshamot, pode falar as almas do Tzadikim. Então existe essa separação que é chamada véu. Que calamidades acometerão o mundo neste próximo ano? Pois tratava-se da véspera de Rosh Hashanah, quando são feitos os decretos para o ano que entra. Rashi explica que este véu é uma separação entre o mundo e a presença divina, de modo que impede que o mundo saiba o que deve ser oculto. E disse-lhe a sua companheira, a outra alma: eu não posso, pois estou sepultado e enrolado em uma esteira de palha. Mas vá você e conte-me tudo o que ouvir. A alma então se foi, e vagou atrás do véu e retornou. E disse-lhe a sua companheira: companheira, o que ouviste atrás do véu? E disse-lhe: ouvi que todo aquele que semear neste ano, na primeira temporada de chuvas, terá seu plantio arruinado pelo granizo. Foi então devoto e semeou na segunda temporada. O plantio de todo mundo foi devastado e ele não foi devastado. E aí o que aconteceu? A Beraita segue. No outro ano, o devoto foi pernoitar novamente no cemitério e ouviu as mesmas duas almas conversando entre si. Disse uma delas, a companheira: venha e vagaremos pelo mundo e ouviremos por trás do véu que calamidades ocorrerão ao mundo neste próximo ano. Disse-lhe a outra alma: companheira, acaso não te falei? Eu não posso, pois estou sepultada em uma esteira de palha. Vá você e venha contar-me o que ouviu. A alma então foi, vagou e retornou. E disse sua companheira: companheira, o que ouviste atrás do véu? E disse: ouvi que todo aquele que semear durante a segunda temporada de chuva será atingido pela estiagem. E o devoto então foi e semeou durante a primeira temporada. O plantio de todo mundo foi devastado e a plantação deste devoto não foi devastada. Disse-lhe então sua esposa: por que você agiu com alternância? No ano passado, bom, a gente já viu que não era uma disputa tão fácil, né? No ano passado, todas as plantações foram arruinadas e a tua não foi. Embora o plantio de todo mundo secou, e agora o plantio de todo mundo secou e o teu não secou. O homem devoto, então, comunicou a sua esposa todos esses eventos que transcorreram. Disseram: não passaram poucos dias até que houve um desentendimento entre a esposa daquele devoto e a mãe da moça enterrada na esteira de palha. E disse-lhe a esposa do devoto, provavelmente em um momento de cólera: vá e te mostrarei que tua filha está enterrada em uma esteira de palha e não tivesse decência sequer de enterrá-la em uma mortalha de linho. Estamos no topo da página. Foi novamente pernoitar no cemitério e ouviu as mesmas almas conversando. Isso é a terceira vez já que ele estava fazendo. Disse-lhe uma alma a outra: companheira, vem e vagaremos pelo mundo e ouviremos atrás do véu que calamidades acometerão o mundo nesse próximo ano. E disse-lhe a outra alma: companheira, deixe-me, pois as palavras que foram ditas entre nós já foram ouvidas. Bom, aparentemente, as pessoas que são as almas mortas têm conhecimento do que se passa aqui na Terra, correto? Porém, a Beraita, a Gemara, não se dá não é suficiente. Então, por quê? O fato relatado na Beraita aparentemente comprova que as almas sabem o que se passa nesse mundo. Daqui podemos dizer que os mortos sabem a respeito do que passa no mundo? A Gemara contesta essa prova. Talvez um outro homem faleceu naquele período e foi contar aos mortos e a esta alma sobre a discussão entre a esposa do devoto e a mãe da falecida. Portanto, ainda não há argumento suficiente para determinar se os mortos sabem ou não a respeito do que acontece no mundo. Venha, aprenda. Zirri costumava guardar dinários com a proprietária da hospedaria onde vivia, até que um dia ele foi até a casa de seu Rav e ela faleceu. Sem ter chance de dizer onde ele guardava, o dinheiro foi atrás dela ao pátio da morte. Cemitério, e disse-lhe: onde estão os dinários? Disse-lhe: vá e pegue-os embaixo do eixo da porta.
em determinado lugar e diga à minha mãe que me dê meu pente e meu pote azul de cosméticos à moça fulana, que virá e será sepultada amanhã. Portanto, sustenta a Guemará, podemos dizer a partir daqui que as almas sabem a respeito do que passa no mundo, pois ela sabia que no dia seguinte a moça morreria. A Guemará contesta esta prova. Talvez o Dumá, o anjo responsável pelos mortos, disse Rashi, se antecipe e anuncie aos mortos quem está por falecer. Venha e aprenda. Outro fato, outra história. Ao pai de Shmuel, as pessoas costumavam confiar o dinheiro dos órfãos, para que ele guardasse. Quando descansou sua alma e ele faleceu, Shmuel não estava com ele, de modo... Aqui eu abaixei o raio, eu acho que aí não atualizou ainda. De modo que ele não teve oportunidade de virar a seu filho onde o dinheiro estava guardado. Por este motivo, as pessoas passaram a chamá-lo filho do homem que comeu o dinheiro dos órfãos. Portanto, foi Shmuel ao pátio da morte. Foi até os mortos e disse, procuro por Abba. Abba, que significa pai, e era o nome do pai dele. Aí os mortos disseram, muitos pais aqui. Tem muitos pais aqui. Disse, procuro pelo pai, filho do pai, Abba Baraba. Abba Baraba, porque o avô dele também se chamava Abba. Também há muitos pai, filho do pai aqui. E disse-lhe, procuro por Abba Baraba, pai de Shmuel. Onde ele está? E disseram, ele partiu para o Yeshivá do firmamento, onde os tzadikim se reúnem para estudar a Torá. Enquanto isso, Shmuel avistou Levi, um amigo falecido, que se sentava apartado dos demais mortos. Disse-lhe, por que se sentas de fora, apartado dos demais? Por que motivo não partiste para Yeshivá do céu? E disse-lhe Levi a Shmuel, pois me disseram assim, por causa de todos os anos em que tu não entraste na Yeshivá de Rabi Afias, o que o chateou, não te faremos subir para entrar na Yeshivá do firmamento. Enquanto isso, veio o pai de Shmuel, que retornou da Yeshivá do firmamento. Shmuel viu que ele chorava e ria, e disse-lhe, por que motivo choras? Pois em breve virás aqui, ou seja, sei que você logo em breve vai morrer. E por que motivos está rindo? Porque você, meu filho, é considerado muito importante neste mundo, ou seja, no mundo das almas. E disse-lhe, se sou considerado o que faça subir a Levi para este vá celestial, e fizeram subir Levi. E disse-lhe, o Shmuel era seu pai, onde estão os dinários dos órfãos? Disse-lhe, vá e pegue-os na casa do moinho. O dinheiro que está por cima e por baixo é nosso, e o que está no meio é dos órfãos. Disse-lhe, por que motivo fizeste assim? E disse, porque se fossem roubados, roubariam do nosso dinheiro, e se fossem corridos pela terra, os dinários corridos seriam os nossos. Portanto, sustenta a Guemará, do que se passa no mundo, as almas sabem do que se passa no mundo, pois o pai de Shmuel sabia que ele era importante dentre os vivos e que ele ainda viria a falecer em breve. A Guemará rejeita esta prova, talvez caso Shmuel seja diferente, pois uma pessoa que ele era considerado muito importante, se adiantavam entre as almas e anunciavam, abram espaço para que venha Shmuel. E até mesmo Rabi Yonatan, que argumentou contra Rabi Ria, que os mortos não sabem o que passa no mundo, voltou atrás. Pois disse Rabi Shmuel bar Nachmani, que disse Rabi Yonatan, de onde sabemos que os mortos conversam uns com os outros? Pois está dito. E disse-lhe Hashem, a Moshe, esta é a terra que prometi como juramento a Abraham, a Isaac e a Jacob para que diga. O que significa para que diga? Disse o Santíssimo, ou seja, Moshe, vai e diga a eles, Abraham, a Isaac e a Jacob, o juramento que prometi a vocês, já cumpri com teus filhos. Quem está meio fora dessa última passuque, esse último passuque, Moshe estava já sobre o monte, que ele iria falecer, e Hashem diz, para que diga. Para que diga para quem? Se não vai ver mais ninguém. Então é para que diga quem? Você vai morrer, Moshe, você vai encontrar as almas de Abraham, de Isaac e de Jacob. E eu prometi para eles que os filhos deles entrariam em Israel. Agora você volta lá
e você vai entrar no mundo dos mortos, e lá você informa para ele que agora os descendentes dele estão já encaminhados para a Terra. Bom, a Mishnah segue, eu não pedi para nosso amigo Tom escanear mais. Na verdade, eu quis deixar vocês com mais curiosidade do que tudo. Rav, Sim? Rav, fiquei com uma curiosidade aí. Na verdade, duas coisas. Então, a Beraita nada mais é que contos para elucidar algumas passagens dentro da Guemará. Não, nem sempre. Beraita traz alahá também. Porém, Beraita é uma informação... vou fazer um exemplo para você entender muito bem como se dá, tá bom? Quando o Rabi Yehuda Hanassi foi compilar as Mishnayot, ele fez um comparativo. Então, ele pegou de 70 rabinos, as Mishnayot de 70 rabinos, e ele fez uma comparação. De 70 rabinos, 99% era idêntica as Mishnayot. Ensinavam a mesma coisa. Uma contava uma coisa diferente. Não, isso não pode ser uma Mishnah. Por quê? Porque ela fala uma coisa diferente. O rabino que trouxe essa Beraita é o mesmo que traz uma Mishnah, mas elas não são do mesmo peso. Então, como tinha uma quantidade muito grande de informações para compilar a Mishnah é forte. A Beraita vem da mesma fonte, porém, nem todos, não havia tanta base assim para ele ratificar a Beraita como uma Mishnah, entendeu? Ou algo nesse sentido. Ok. Ela ficou então de fora, não porque ela é inferior, mas porque ela tinha menos vamos dizer assim, tá bom? Eu estou dizendo mais ou menos para entender. Menos quantidade de comparativos iguais. Para dizer, olha, essa tem uma probabilidade muito maior de ser Mimoshe Bassinari. Mais ou menos assim. Tá, então assim, é um consenso, então deu para entender que é o consenso talmúdico de que os mortos sabem muito bem o que acontece, o que rola aqui fora. Sim. Consenso. Então, eu fiquei com uma curiosidade aqui, ó. Mas peraí, deixa eu matar essa curiosidade agora. Então, é o seguinte, o senhor concluiu a explicação aí com o texto de Moshe, né? Sim. Dizendo, então, tipo assim, ó, Moshe, você vai aos mortos, você vai lá a Abraham, a Jacob e fala o que tá rolando aqui. Mas então, se eles sabem, se os mortos sabem o que tá rolando aqui, por que Moshe ia ter que dizer para eles? Porque como nós vimos, se você observar os relatos ali, existem coisas que são anunciadas. Existem coisas que não são anunciadas. Como Moshe estava acabando de deixar o povo, falou, Moshe, eles já estão entrando. Eu vou te dar a cavoda de ir lá e contar para os teus patriarcas que você foi o cara, entendeu? Tem toda uma... Tem que entender dessa maneira. É como se fosse uma premiação a Moshe, nesse caso. Exatamente. Ok. Obrigado. Sim. Eu vi aí uma suposta contradição. Claro que não. Mas quando o senhor disse que os mortos aí só sabem sentir as suas dores. Sim. Eles estavam já profetizando e mostrando coisas futuras. Me dá uma luz sobre isso aí. Eu não entendi a tua pergunta. Não, tem uma parte do Talmud que fala que os mortos são como agulhas em vidros. Eles só sabem de suas dores e não das dores dos outros, dos vivos. Sim. Mas agora esses mortos, em outra parte, estavam já sabendo de coisas futuras, anunciando coisas futuras. Me dá uma luz sobre isso. Tá bem. O que está acontecendo aqui é que nem tudo Talmud ele traz detalhado, teria que dizer Tosafot, etc, etc, etc. Porém, esses mortos que sentem as dores, não é todo morto, como eu disse, em geral são suicidas, tá bem? Em geral, uma pessoa, quando ela é suicida, qual é o maior desejo dela? Então falou o ímpio, no caso aí o ímpio, o texto falou o ímpio. O ímpio, em especial o suicida. Porque há um conceito. Então, por exemplo, a pessoa se suicidou, vamos dizer, porque estava com depressão.
Sim. É como se a pessoa estivesse com câncer e tivesse morrido. Quer dizer, a depressão causa a morte, como o câncer causa a morte. Não. Nesse caso, o suicídio é terrível, é inadmissível. Por quê? Uma coisa é você morrer de câncer, uma coisa é você tirar a sua vida pelo câncer. Você não tem direito de tirar a sua vida. Ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. De ninguém. Eu não sei se o senhor estudou sobre essa questão de depressão, mas depressão, a pessoa não tira a vida. É uma consequência da doença. Tipo assim, entendeu? A pessoa, sei lá, a doença causa isso. Não sei se o senhor já viu sobre isso, alguma questão rabínica sobre isso. Eu também queria ver, eu queria muita luz sobre isso. A depressão, na verdade, ela não causa isso, ela pode chegar a isso. Tá, ok? Ela pode chegar a isso. O que ele está querendo dizer, Rabi, é que existem picos de depressão em que a pessoa está tomando um medicamento muito forte e que, às vezes, por um deslize qualquer, numa falha de não tomar esse medicamento, com a perca de consciência momentânea, ela pode vir a tirar a vida. Ela será julgada por essa falta de consciência, de repente, por ter feito uma coisa sem ter a razão naquele momento? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Rabi. Bom, nesse caso, cabe a Hashem decidir, não tem como eu falar isso, porque é uma questão que não tem como a gente ter conhecimento de causa, não tem. É uma questão que não tem como ter conhecimento. Só a Hashem vai saber disso, só a Hashem vai conseguir saber o que tinha no coração da pessoa. Suicida. Vamos falar um suicida, deixa eu terminar com concluir o suicida. O maior desejo do suicida... Mas Rabi, só desculpe, mas só entendendo aqui, mas final para isso. Por exemplo, os suicidas não serão enterrados em cemitério de judeu, a não ser em um lugar especial para ele, uma ala especial. Do lado de fora. Não já é um julgamento, não? É, porque não importa o sofrimento, é inadmissível tirar a vida. É inadmissível. Para nós é inadmissível. Tirar a própria vida é inadmissível. É tão sério quanto um assassinato. Entendeu? Tão sério. Porque a Hashem deu a vida, ele deu o problema, ele deu o sofrimento, e você tem que saber se lidar com esse sofrimento. Se você deixou chegar nesse ponto da depressão, você mesmo já se suicidou antes mesmo de se matar. Compreende? Você se matou antes de se matar. Você deixou chegar nesse ponto. Você que não procurou uma ajuda. Então, como pode falar que a pessoa não tem culpa, entendeu? É complicado, é complicado. Na minha opinião, suicídio é suicídio. Suicídio é suicídio. Errado. Se uma pessoa... um dos meus primeiros trabalhos para valer, trabalho para valer, é uma questão pessoal que passou comigo. Eu trabalhava com um cara que era suicida. E ele se matou, comigo trabalhando com ele. Ele se matou, ele tinha depressão, já tinha tentado se suicidar umas 7 vezes, só que ele era aquele suicida de brincadeirinha. Ele ia lá e se enforcava numa corda que não dava para enforcar. Ele tomava um remédio que era só fazer uma lavagem no estômago. E para chamar atenção, isso funcionava, e um dia ele errou na dose. E aí, no dia que ele brigou com a esposa, eu trabalhava lá, ninguém dava mais crédito para ele, ninguém dava crédito que ele ia se matar. E ele, saindo do trabalho, ele me abraçou, eu vou me matar hoje e tal, você é um bom funcionário. Você acha que vai dar... Ninguém dava mais moral para um cara desse, ninguém dava. E você acha que uma pessoa dessa não tem consciência do que está fazendo? Tem consciência. Eu saí do trabalho, sei lá de que hora da noite, a gente me ligando, falando, fulano se matou. Se matou, eu rio de tristeza, porque eu vou falar o que para vocês? Ele tinha depressão, tomava faixa preta, ele socou tudo comprimido dentro de um copo e bebeu com água. Estava morrendo e escreveu lá, escreveu num papel higiênico, eu me arrependi de ter tomado, não queria ter tomado, etc. Ou seja, é o fim da vida da pessoa. Isso uma pessoa que aconteceu comigo. Um cara que tinha depressão e foi consciente, plena consciência. Agora um cara desse não sabe que não tem que ir num psicólogo? A esposa não sabia que tinha que internar um cara desse?
Amarra numa cadeira, põe, entendeu? Enfim. Ei, Ravi. Tá bom? Mas uma pergunta aqui. Já vamos chegar aí. Então, o suicida que tenta se desligar desse mundo, o castigo dele é ficar preso nesse mundo. O suicida que quer se desligar dessa alma, do corpo, a alma fica presa no corpo. E aí ele sente verme por verme corroendo sua carne, como uma agulha penetrando na carne de um ser humano. Os nossos sábios também dizem que nenhuma causa a gente pode... Me parece que eu li isso no Piquet Avô, que a gente não pode julgar nenhuma causa sem ter passado por ela. Eu acho muito difícil esse conceito de suicídio, porque tem coisa que é terrível, é terrível. Graças a Deus eu nunca passei por uma situação dessa, mas por coisa que eu já tenho visto, já tenho lido, é muito difícil essa questão. É difícil, mas a gente tem que entender que existem... Não pode. Não pode. Entendeu? Como tem o suicida, tem outras coisas. O cara tem uma patologia e vai assassinar. Coitado, ele é um assassino, mas ele não sabia. Tem que ser preso, tem que ser morto. A Torá não fala. Prestem atenção, não fala. A pessoa, se bem que um louco não pode ser punido, tem as punições. Aí a pessoa fala, ele tinha depressão e foi e matou a mulher, crime passional. Ele não pode ser morto. Como não pode ser morto? Pega ele e mata. Não pode ser uma pessoa assim. Então a Torá, ela foi feita como uma regra padrão. É uma regra padrão, não existe tantas exceções assim na Halahá. Não existe, por quê? Porque é o padrão humano. Então nossos sábios nos ensinaram que um suicida, ele renegou o bem máximo que o Criador nos outorgou. Ele renegou. Agora eu fico pensando assim, pode ser uma patologia, pode ser um problema psicológico, pode ser. Porém, nós sábios nos ensinaram que um suicida, essa é a punição dele. O Ravi, é o Milton, pode falar? O Barra tá se mordendo aqui, ó. Deixa ele perguntar primeiro, depois você pergunta, Milton. Barra. Deixa ele perguntar aqui, eu ia fazer uma pergunta aqui dentro aqui. Depois vou lhe perguntar aí um negócio, uma coisa aí. Deixa eles falarem aí. Pode perguntar, o próximo. Sou eu, Milton, Ravi. Deixa eu fazer uma comparação aqui. O rei Saul, ele se suicidou, não foi isso? Se suicidou. O rei Saul, não foi isso? Foi. Ele se suicidou para não cair na mão do inimigo. Exato. O rei Davi, pelo que eu li, assim, que ele preferiu cair na mão do Eterno do que na mão do inimigo. Como é que fica essa questão? Como é que fica essa questão? Ok. O Shaul não poderia ter se suicidado. Basicamente não poderia. Por quê? Olha vários reis. Olha o rei Hisquiarro. Se eu não estou enganado. Estava perdido, estava cercado por todos os lados. Ezequias, teve seus olhos furados, né, Ravi? Não, antes. Que ele estava cercado pelos Ezequias, obrigado, rei Sidquiarro. Pelos babilônios, né? Pelos babilônios, que Hashem levou a salvação para ele. Ele estava cercado, estava perdido. Agora, Hashem que salvou o Sidquiarro não é o mesmo Hashem que poderia salvar o Shaul? Em Ravi, Saul, ele é conhecido por não tomar boas decisões, né? Então, quando falou ali que ele preferiu que Hashem o julgasse, ele fez um julgamento errado, né, nessa situação, né? Shaul, ele tinha uma índole muito elevada. Ele era, de verdade, muito melhor que a Davi Amélia. Muito. A índole de Shaul era impecável. Impecável. E Davi era todo errado. E por que Hashem é tão duro com Shaul e tão leniente com Davi? Que o Shaul, ele era um tzadik. Quando um tzadik faz uma coisinha errada, e Davi era todo relaxado. Vocês acham que porque ele escreveu os Terrilim, criticando a Davi de Melech Israel, ele era mais tzadik que o Shaul? Não. Ele fazia muita coisa errada. Muita. Qual que é o problema? Qual é a diferença do Shaul e do Davi? O Shaul, quando ele faz um negócio errado, e Shmuel fala, você fez? Ele fala, não,
Não fui eu, foi o pessoal que está aqui comigo, foi esse povo que está trazendo aqui. Mas foi você que eu mandei. Não, mas eles quiseram. Ele não assumia a culpa. E Davi, quando vem, e o profeta Natan vem e fala para ele, Davi, você pegou a mulher do cara. Ele fala, rapaz, eu peguei mesmo, hein? Ele desce e fala, pode fazer comigo o que você quiser que eu peguei. Entende a diferença? Um é todo errado e se arrepende, e o outro é todo certo e não sabe assumir a culpa. Então, Hashem, ele vem, ele sabe dessa maneira, ele é muito mais severo com quem é muito mais correto. Então, o Shaul era muito mais correto que Davi. Então, mesmo Hashem que salvou Tzedkiah, poderia também salvar Shaul HaMelech. Ele não confiou em Hashem, mais uma vez. Então, enfim... Você está dando dicas aí, Rabi? Não estou dando dica, não. Quando a pessoa... Sabe porque quem foi consultar Samuel depois de morto? Esse aqui é o problema, né? Espera um pouquinho aí, pessoal. Deixa o Rabi falar aí, por favor. Pode concluir. Não, conclui aqui, Milton. É isso aí. Tá bom, Rabi. Muito obrigado, viu? Ficou esclarecido? Ficou sim, muito claro. Próximo. Desculpa aí, seu Milton. Tudo bem, próximo. Profeta Desculpa aí, Vossa Excelência. Profeta Shmuel. Realmente, Shaul consultou Shmuel. Não tem problema nenhum nisso. Na verdade, a Torá ela não proíbe uma coisa que não seja possível. Tá bem? Está escrito na Torá, olha, gente, não sai voando por aí que você pode cair e quebrar. Não, os pernas nem está escrito. Por quê? Porque é impossível a pessoa sair voando por aí. A Torá está escrito, não, coisas que são possíveis de fazer. Não pode fazer Vodazará por causa disso. Não consultareis os mortos. Pronto, não pode consultar o morto. Por quê? Porque é possível consultar o morto. É isso, é possível. Como práticas antigas faziam. Hoje eu não acredito que seja. No espiritismo, não acredito que seja. De jeito nenhum. Hoje não tem não está presente no mundo as forças do mal necessárias para que isso aconteça. Fala do mal, mas as forças negras para que isso aconteça. Não está presente no mundo hoje. Da mesma forma que não tem as forças de Kedushá no mundo. Se não tem força de Kedushá, não tem as forças da Vodazará. Se não tem Vodazará, não funciona. Pode falar. Tipo assim, os judeus podiam fazer isso, os sábios, agora, por exemplo, os pagãos não? É isso que quer dizer? Não, não é isso que eu quero dizer. Nesse relato que eu li aqui agora tudo, todos esses relatos, alguém consultou os mortos? Não. Conversaram com os mortos. Sim. Ninguém consultou o morto. Ninguém falou, eu tenho que fazer uma casa em Jerusalém ou em Tel Aviv. Eu tenho que morar em Israel ou na Babilônia. Eu vou ter 5 filhos ou 3 filhos. Qual é o nome que eu tenho que chamar o meu terceiro filho? Alguém fez uma pergunta futura? Não. Shaul faz para Shmuel uma pergunta. Isso é consultar os mortos. Consultar os mortos é proibido. Por quê? Porque qual que é o essência da Vodazará e da proibição? Perder a confiança em Hashem. Hashem pode mudar o futuro, pode mudar tudo. Se eu venho e te falo, olha, você vai morrer com 25 anos. Você vai viver uma vida tão louca que você morre com 20. Ou seja, você não confia em Hashem de verdade. E é preciso ter confiança plena em nossa vida, em Hashem. Então, a essência dessa proibição é perder a confiança em Hashem. Tá bem? Então, é possível, 100% possível, porém é proibido. E hoje não existe. 100% de certeza, na minha concepção, que não existe. Porque para que pudesse existir, precisa ter uma energia muito forte espiritual no mundo para que isso ocorra. Não existe hoje essa energia, nem para o lado do judaísmo, nem para o lado da Vodazará. Rav. Sim. Rav, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode perguntar. Essa Beraita, ela parece um pouco com Midrash. Ou é real mesmo, as Beraitas? Todas são literais, praticamente todas. Tá bom? Todas são literais. Okay. Na maneira de interpretar. Tem várias maneiras de interpretar isso. Várias maneiras de interpretar isso, tá bem? Porém, nesses casos que nós lemos, podem ser entendidos da maneira 80% literal.
85% literal, tá bem? O que importa Ok, aí não é a obrigado. moral da história, não, Horácio? Porém, essas histórias não traz uma moral que não seja literal, se você observar. A moral é a própria história. Ok. Tá bom? Por exemplo, eu tiro uma moral da primeira história. Da primeira história, não necessariamente o Hassid precisaria ter escutado as duas Neshamot. Não precisaria. Só dele ter dado a Tzedakah, nas vésperas de Rosh Hashanah, Hashem pode ter mudado 2 anos para frente as estações, para que as estações justamente caíssem para beneficiar o plantio dele. Tá bem? Então, Hashem pode mudar as estações do ano para beneficiar um tzadik. Eu interpretaria dessa maneira. Se você falar, me tira uma extração, me extrai literal, sem qualquer tipo de viagem, eu extrairia dessa maneira, dessa primeira história. Não seria o Remes, seria um pshat, muito pshat, e muito literal. Sem nenhum tipo de espiritualidade, interpretando literalmente esse texto. Tá bom? Porém, eu já acredito, esses textos dessas beraitos que nós vemos aqui agora, eu acredito neles com 85% literal. E sim podem ocorrer, que sim ocorreram, que ficaram registrados para que nós tomássemos conhecimento disso. Interessante, viu, Raio? Mais alguma pergunta? O Ravi, é o Milton outra vez, eu posso falar? Claro, pode falar, Milton. Eu não sei se o senhor está ciente. Eu ouvi e eu vi a filha do presidente dos Estados Unidos, ela é uma convertida. Eu ouvi e vi pelas imagens, ela foi consultar os mortos a respeito do seu pai da presidência. Ela foi com vários rabinos e consultar, eu não me lembro no qual túmulo ela foi. Bom, Mas, oi. Existe um pouco estranho, tá bom? O ato de visitar túmulos dentro do judaísmo. É estranho para quem vem de fora. De verdade, é muito estranho, Milton. Muito estranho. Eu estranhei por muitos anos isso. Até entender a essência da coisa. Entender Escrever aí que ela morou no túmulo do Heber. Sim, sim. Fora de falar do Rebbe, fora de falar da Chabad, dentro da Hassidut, de uma maneira geral, existem práticas que eu caracterizo como estranhas. Uma vez eu fui em Jerusalém e estava passando perto dos cemitérios lá, tinha uma galera com umas velas acesas, um túmulo lá e tudo, etc. Não sei se estavam consultando, mas era estranho para mim. Entende? Existe uma coisa muito distinta entre fazer uma consulta e conversar com o morto, por exemplo, ou ir falar com Hashem num túmulo de um grande tzadik. Fora de Israel, principalmente fora de Israel. Se existe uma pessoa que você sabe que é um judeu justo e você vai rezar junto com do túmulo dele, é um lugar de grande kedushá, de muita kedushá. Eu não falo isso com viagem, eu falo isso baseando aí na própria Tanakh, fala que a terra será herdada pelos justos, pelos tzadikim, correto? Ou seja, tem lá a terra, ele está enterrado, e aquilo lá é uma parte de Hashem, é uma parte de Israel. É tão kadosh, um local onde tem um tzadik enterrado, quanto o Monte do Templo. Entende a conexão? Entende a conexão? Então eu não tenho costume, eu talvez mais porque me faltaram oportunidades do que porque eu não quero. Porque eu gosto da ideia de ir, quero ir, mas eu já não sou tão ligado com essa questão de eu estou num lugar santo. Eu não tenho muito isso. É um lugar bom, um lugar de ter do chá e tudo,
Mas eu não acredito que eu fazer um pedido lá ou fazer na minha casa vai mudar alguma coisa. Na minha forma de pensar, entendeu? Agora, se existem pessoas que têm consulta de uma maneira estranha, alguns líderes racídicos já falecidos, eu acho estranho. Acho estranho, muito estranho. Eu desconheço, viu, Rafa? Isso aí, logo no túmulo do Reb, eu desconheço isso aí plenamente. Eu ouvi dizer que eles vão lá rezar nos méritos do Reb, Rafa. Bem, não É verdade, e o Barra é suspeito de dizer isso. O Barra é fã do Reb. Não. Só mesmo. Já tem a foto dele aqui, se não fosse pelo mandamento, ia tatuar a foto dele no meu peito. Tá bom, então vamos lá. Muito obrigado, Rafa. Primeiro ponto, São de Sadequim, correto? São de Sadequim. Fizeram um grande trabalho na Terra. São de Sadequim, não só o Reb. Muitos Sadequim, o Reb de Lubavitch, o Reb de Breslov, o Rav Ovadia Yosef. Tem lá o túmulo de todos os Sadequim. Todos. Quando nós vamos num lugar desse, imaginem vocês, ali está enterrado um Gadol Batorá. É um ponto histórico tão grande quanto você visitar o túmulo de Moshe Rabbeinu, que não existe. É uma conexão muito grande com a Kadosh Baruch Hu ali. Entende? A gente visita Dolim. Imagina você visitar o túmulo de Rambam, de Maimonides. Não fala que você não vai sentir nada. Vai sentir. Às vezes o ser humano precisa sentir alguma coisa. Precisa. Nem que seja um cara frio, que seja. Às vezes precisa. Não devemos jamais apoiar nossa fé nisso. Jamais. Será que não foi por causa disso que o Eterno escondeu o túmulo de Moshe? Exatamente para não haver esses problemas? Pode ser. Porém, ninguém visita esses túmulos como um local único, entende? Não é um local único. Aqui tem um tzadikim, Baruch Hashem. Ah, tem outro tzadikim enterrado lá, outro lá. O Moshe não teria sido a mesma coisa. Com certeza não. Entende? Então, eu acho estranho algumas vezes, de algumas pessoas, de algumas coisas que fazem. Eu acho estranho. Muito estranho, porém também não critico, porque às vezes é a minha forma de ver que está errada e não o que a pessoa faz. Entende? Eu acho assim, existem grandes tzadikim, Reb, que já faleceram, e devemos manter a kavod desse tzadikim. Manter entende? É a mesma coisa que você visitar o túmulo do seu pai no falecimento de morte, você visitar o túmulo da sua mãe, do avô que cuidou de você enquanto era criança. Existe um sentimento de paixão, de carinho, de tudo. Então, por exemplo, a gente estuda os shurim de grandes tzadikim. Eu vejo, eu fico impressionado com alguns tzadikim. Quando eu vejo no shurim do Rav Yitzhak Yosef, muito, tenho assistido muito. E de verdade, se um dia ele falecer, eu vou chorar muito. E se eu for no túmulo dele, eu vou chorar igual. Baba Sali, Abimera Balanés e muitos outros. Vou chorar muito. E vou Baba Sali é o pai dos milagres, né? Sim, vou visitar muito, entende? Por quê? Porque ele foi o pai de muitas das coisas, o pai que eu digo das coisas que eu faço. Aprendi com ele. Por mais que ele não me conheça, nunca me viu, nem sabe que eu existo. Mas eu tenho um carinho por ele. Por quê? Porque eu aprendi dele. Entende? Nós temos que ter essa consciência, uma consciência de kavod das pessoas vivas ou mortas. Então, às vezes, algumas pessoas podem exagerar. Como você faria com o túmulo do seu pai, da sua mãe? Entende? É exatamente isso que se passa. A gente tem que tentar entender. E às vezes a gente dá uma kavod para a pessoa, mesmo morta, que a gente estaria por ela viva. Comentei ontem no grupo, né, em um grupo, que saiu a questão do Reb, e eu defendi muito a questão do Reb. Não concordo que ele seja o Mashiach. Não acho que seja o Mashiach. Se eu aceitasse, eu seria rabado. Não sou rabado por isso. Verdade, eu concordo com o senhor. Entendeu? Porém, ele foi um grande tzadik. E ninguém tem que sair falando mal dele. Se existe uma pessoa que interpreta ele errado, é a pessoa que está errada, não é o Reb. Entende? Então a gente tem que dar kavod para o tzadik, sim. Seja ele qual for o tzadik. Se não fosse o tzadikim das gerações passadas, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse, eu até comentei isso, se não fosse talvez o Reb, o Lubavitch, essa sala aqui talvez não tivesse ninguém.
Quem aqui não começou estudando pelo site da Rabat do Brasil? Quem aqui nunca entrou lá para ver o horário de Shabbat? Quem aqui nunca entrou lá para ler um texto sobre Kabbalah, para ler uma resposta? Quem nunca? Entendeu? Então é exatamente isso. Existem grandes tzadikim que fizeram suas obras e elas vão perdurar por gerações, por milênios. Entende? Então, temos que dar kavod, temos. Entende? Se não fosse a ação do Rebbe, hoje Shiva Mitzvot, estaria esquecida. Vocês acham que tem gente que mete a boca no Rebbe, fala mal do Rebbe, e segue Shiva Mitzvot e fala, a pessoa é louca. Não fosse a situação da Chabad há alguns anos, ninguém se viver a Shiva Mitzvot hoje, talvez. Então, assim, a gente tem que dar uma grande kavod aos tzadikim, se possível visitar os tublusim. Não faz pedido para ele, não precisa fazer pedido. Entendeu? Mas tem que visitar. Então, assim. Rabi, o senhor está emocionado. Não, eu não estou emocionado. Às vezes eu me emociono, mas tem tzadikim grandes tzadikim, assim. Eu me emocionei esses dias atrás. Às vezes eu me emociono muito escutando as músicas do Rav Ovadia Yosef, porque ele foi um Rav tão grande, que nós tivemos o prazer de ter nossa geração, ele faleceu, né? Mas, a foto dele tá lá atrás, né? Tô vendo aqui. Tá aqui, ó. Nós tivemos o prazer de viver na mesma geração que ele viveu. Mas vocês, as pessoas que viveram na geração de Rambam, foi um grande kavod ou não foi? Imenso. Entende? Nós tivemos uma geração do Rav Yitzhak Yosef e agora do filho dele. E ele mudou a concepção do judaísmo como moderno. Entende? Dentro da Halakha, ele está falando. Vários outros rabanim têm sua grande kavod, Rav Kook e outros rabinos modernos. Porém, o Rav Ovadia Yosef, ele iniciou um trabalho que ele não parou. E o filho dele, Bezerra Hashem, o neto, vão continuar nesse trabalho, que é tornar o judaísmo mais acessível, mais fácil de ser seguido por Sfaradê, em especial. Então, a gente tem que se emocionar, porque a gente vê pessoas que devotam a vida para... Quer ver um dia que eu me emocionei? Tem nosso amigo Yosef, Thiago, deixa eu ver se ele está aqui na sala. Ele é padeiro. Me tira uma dúvida. Há um costume judaico de pedir perdão aos mortos. Por exemplo, se alguém morreu e eu não tive como pedir perdão. Não pede perdão para o morto. Não, leva 10 pessoas ao túmulo e pede perdão. E diz que se ele estivesse vivo, você pediria perdão. Algo assim, é uma cerimônia. Você não fala com o morto, entendeu? Você pronuncia a sua culpa e que você pegou contra aquela pessoa e assim se dá. Mais ou menos assim. Eu li a literatura que diz claramente que deve pedir perdão na presença de testemunha. Pedir perdão aí. Sim. E então, assim, uma vez eu me emocionei, que eu estava falando com o Yosef, nosso amigo, e ele tinha um dos quadrinhos que eu fiz de Parashá de Brahá, e ele falou, aqui é onde eu guardo meus livros, e eu vi o meu quadrinho ali de Brahá pequenininho e tal, do lado de uns livros, assim, eu falei, meu Deus, como que pode um negócio tão pequenininho meu do lado do livro do Rabi tal. E isso me emocionou, por exemplo. Essas coisas assim me emocionam, porque a gente tem que entender a grandiosidade de um rabino, a grandiosidade dos grandes rabinos, né? São sem fim. Então é isso. Vamos concluir o nosso show já. Tem alguém que tem alguma pergunta mais diferente para concluir? Sim, uma mulher. Deixa a mulher. Quem foi que perguntou? Quais são as obrigações da mulher? Eu não consegui ouvir toda a sim. frase. Tá bom, Elizabeth. Tá bom. As mulheres, elas são desobrigadas de mandamentos positivos temporais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se existe um mandamento que a Hashem diz, faça isso, e está dizendo em determinado tempo, a mulher não precisa fazer.
Então, o Shema ele tem um horário específico muito justo. Então, a mulher ela é desobrigada de fazer o Shema. Porém, ela é obrigada a fazer a Amidá, porque a Amidá ela tem um tempo mais longo do que o Shema para que possa ser executado. Tá bem? Aí você pode perguntar, mas o Shabat também é um mandamento positivo. Lembra-te do dia de Shabat. Porém, também está escrito Lotasebo Melachá. Não farás nele nenhum tipo de obra. Então, ele também é um mandamento negativo. Os mandamentos negativos, baseados em tempo, a mulher é obrigada a fazer. Então, Yom Kippur e todos os outros mandamentos que são negativos, e as mulheres não têm obrigação. Então, basicamente, ela não tem tanta obrigação de fazer tefilá. Tá bem? Nana, a gente vai ter shurim agora, a gente vai ter um recesso de 2 shurim. Essa semana a gente vai ter um recesso, que eu havia comentado, de 2 shurim só, eu não quero mais do que isso, acho que só para a gente ter uma folguinha. E aí a gente vai voltar com o tema tefilá, já me pediram várias vezes. Então nós vamos iniciar por Minchá e depois Shacharit. Nós já fizemos o Arvit há um bom tempo atrás, junto com o Shurim de Arvit, nós já falamos sobre sobre a Amidá, então tem Shurim também específico de Amidá. Então nós vamos regressando agora, vamos falar sobre a Minchá, assim que retornarmos do recesso, vamos falar sobre Minchá, depois vamos ter um Shurim de Tisha B'Av, e depois voltar com Shacharit, e aí estender por uns 4 Shurim, pelo menos, Shacharit. Essa é a nossa programação, tá bem? E aí, quando a gente falar de Shacharit, nós vamos abordar o tema Shema, horário de fazer de manhã. Então, Rabi, por enquanto a gente pode fazer, já que a gente não tem um horário? Então, veja bem, as mulheres estarem desobrigadas não quer dizer estar proibidas. Isso é muito importante ficar muito claro. Estar desobrigada não quer dizer estar proibida. Então, a mulher pode fazer toda a tefilá, se ela tem condições de fazer, ela pode fazer Shacharit, pode fazer Shema, pode fazer Amidá, pode fazer tudo. O correto do horário do Shema é baixar um aplicativo. Eu aconselho baixar esse daqui, deixa eu já mostrar para vocês. Já mostrei em outro momento. Que é o... deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Aqui no Horários Haláricos está dizendo que o último Shema é 8h48. Então só pode fazer até 8h48? Só pode fazer até 8h48. Entendi. Opa, peraí. Vocês estão vendo meu vídeo, né? Então nós temos aqui, ó. Horários haláricos, olha só. Tá vendo? Horários haláricos é um aplicativo que eu utilizo para horário. Então nós temos aqui, quando você ingressa nele, ele pega o seu GPS, pega a sua localização. Então aqui é o último horário do Shema. Para mim, é 9h17 da manhã. Tá vendo? Por que isso acontece? Os horários haláricos, a gente já explicou isso no shiur quando a gente fala sobre o tempo no judaísmo. Os horários haláricos, eles variam de acordo com a duração do dia. Então, às vezes, o dia tem mais horas e o dia tem menos horas. Tá bem? Então, são divididos em 12 pedaços, até a terceira hora do dia, ou seja, essa terceira hora fracional é o horário de recitar o Shema. E até a quarta hora do dia. Para concluir, desculpa. Para concluir aqui o meu pensamento, no caso do meu Horários Haláricos, o último Shema é até 8h48. Então, no caso da minha esposa, ela fica isenta dessa obrigação de fazer até 8h48, podendo fazer só a Amidá? Exatamente. Mas se for fazer o Shema, tem que fazer até 8h48, né, Rafa? Exatamente. Se for fazer até 8h48.
E Eu faço antes, faço bem cedo, mas ela fica desobrigada então. ela fez obrigada. E é muito bom que a mulher, pelo menos uma amidá por dia, seja feita. Pelo menos. Apesar dela também ser desobrigada, ela, pelo menos uma amidá por dia, ela tem que fazer. É bom que faça. Ora, e no Shabat, pega esse horário também? Também. Ok, obrigado. Tá bom. Gente, nos vemos então. A gente vai ter 2 dias de folga. Quarta e quinta não teremos shurim. E na semana que vem a gente vai voltar gasto total. Eu comprei o livro Ser Judeu, Ser Judio, em espanhol. Nós vamos, já fazia dia que eu estava procurando esse livro, porque é um livro muito completo. E nós vamos, nós temos nosso cronograma e vamos, e nós vamos ter que seguir esse cronograma certinho. Tem algumas coisas que nós temos que forçar muito. Eu quero fazer novamente um shiur todo sobre Shabbat, e novamente um sobre Brachot, e nesse shiur de Brachot vamos falar sobre o pão, enfim. Como muitas pessoas me pediram para nós adentrarmos sobre o tema Tefilá, vamos entrar agora logo após esse. Sim, amanhã tem shiur normal de hebraico, quarta e quinta não, e domingo volta o shurim, tá bem? Valeu, Ravi. Muito obrigado, viu, Ravi? Hoje foi show hoje. Obrigado. Foi nada. Tudo bom, tudo bom. Um grande abraço. Toda. Vai lá, Tobi, Ravi. Já falei. Vai lá, Tobi. Shalom, Gad. Shalom, Habib. Laila Tov.